Olá, estamos no ar com mais um vestiário, abrindo as portas do nosso vestiário mais uma vez e dessa vez falando sobre Libertadores. Vamos fazer um bate-papo aqui para avaliar os times brasileiros que jogaram a Libertadores na primeira fase, quem ficou pelo caminho e agora os confrontos que nós teremos aí nas quartas de final. A gente vai falar hoje de Libertadores, dos times que nós teremos nessa fase decisiva da Libertadores. E hoje, para compor a mesa comigo, eu recebo mais uma vez ele que também tem carteirinha e já está, né? Falta só assinatura de contrato. Pedro Henrique, seja bem-vindo, Pedro Henrique. Bem, obrigado, Denis. Tá perto, né? Estamos negociando aí as luvas. E hoje estreando ele, que é digital influencer, tem um dos perfis aí mais fortes aí do futebol piauiense, torcedor PI. Recebendo aqui Sammy Filho. Seja bem-vindo, Sammy. Muito obrigado, Denis. Enfim, né? A gente conseguiu vir aí aqui ao Vestiário FC. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Inaugurando também a carteirinha. Bora ver no futuro. É isso aí, é verdade. Hoje nós vamos falar de Libertadores, né? Nós tivemos aí na semana passada os times brasileiros em campo. Nós tivemos a classificação do Flamengo de forma até... Eu vi a capa do jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, né? Na quinta-feira. Fla Alemanha. Aí eu vi no Twitter a galera falando, né? Davi Luiz, dessa vez estava do lado certo do 7-1. Vestiu a camisa certa. Vestiu a camisa certa, é verdade. Nós tivemos a classificação heróica do Corinthians. Sim. E a gente vai avaliar se o Corinthians de fato está jogando bem, né? Se está à altura para eliminar um time argentino como foi no caso do Boca. Temos o Palmeiras, que para mim é o time mais forte do futebol brasileiro no momento. Né? Pode falar o que for. Tem gente falando aí que o Palmeiras vai cair agora de produção. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o Palmeiras... Aqui a galera pode até achar que eu tô secando. Tô secando Palmeiras não. Nada, né? Tô secando Palmeiras não. Tô dizendo que o melhor futebol do Brasil hoje, e eu vou falar por quê, é o do Palmeiras. O Atlético Mineiro, que pra mim é aquele time que tá no chove não molha ali, não sabe se vai, se não vai, se vai mudar de técnico, se não vai. A gente vai avaliar também o Atlético Paranaense também, que tá com o Filipão, né? A gente não pode dispensar a experiência, o currículo do Filipão. Mas antes, vamos começar por qual? Qual que vocês escolhem? Pode ser o Atlético Paranaense? Pode ser. Bom, bora falar aí. Filipão assumiu o Atlético Paranaense. Tem que começar por um rubro-negro, né? É. Nós tivemos aí o Alberto Valentim nessa temporada no comando técnico do Atlético Paranaense. Só que depois que o Filipão assumiu, o time teve uma arrancada aí positiva de vitórias e principalmente essa classificação para a próxima fase da Libertadores. Vocês acreditam que o Atlético Paranaense vai ter força para jogar para chegar à final dessa competição? O que é que vocês estão vendo esse momento do Atlético Paranaense? Assim, o Atlético tem uma característica bem comum a todos os campeonatos que ele disputa. Por exemplo, ele já foi campeão da Copa do Brasil, já foi campeão da Sul-Americana, mas no andar da carruagem ele não foi aquele vencedor disparado, ou seja, venceu tudo. Não, ele teve alguns tropeços. E o Atlético, nessa edição da Libertadores, por vezes se pensou que ele não passaria. Tanto é que o Carille, que assumiu depois do Valentim, passagem de relâmpago, né? Tu viu dias. Que eu falei o Alberto Valentim, mas não falei o Carille. Sim, porque pra mim, é meio que ter existido, né? A não ser para o torcedor flamenguista, porque ele teve, se eu não me engano, a vitória em cima do Flamengo. Sim, aí a lembrança, né? Mas, e saiu depois também de uma bela goleada, acho 5-0, 5-1, uma coisa do tipo. Então, assim, o Atlético, ele tem essa característica, ele não é um time que conquistou sempre vitórias. Não, teve um momento ali que teve uma crise, com o Filipão, inclusive, no jogo agora, nesse último. Por um momento também pareceu ali que ele não se classificaria, né? Mas é isso, é a experiência do treinador, tem um treinador experiente, tem ali jogadores que já conhecem, já sabem o perfil do Atlético também e passou. Agora, se o Atlético vai chegar a uma semifinal, a uma final, se acontecer, vai ser a mesma surpresa que foi lá em 2005 contra o São Paulo. Vai ser inesperado, eu acho que ninguém esperaria que o Atlético Paranaense chegaria. Pelo elenco, pelo treinador, por tudo isso. Samir, a gente teve aí aquela passagem do Filipão pelo futebol de São Paulo, né, pelo Palmeiras. E em seguida nós tivemos o Filipão, se eu não me engano, no Grêmio. Sim. No Grêmio. Passou no Grêmio.
E muita gente acreditava que o Filipão já estava passado, que não tinha mais essa força toda no futebol, que era um técnico já que... Enfim, né? Fim de carreira. A gente precisa também avaliar pelo elenco, avaliar pela estrutura tática desses técnicos, mas muita gente acreditava que o Filipão já estava fim de carreira. O que está acontecendo com esse cara que mudou de fato da água para o vinho agora? O que eu acho muito interessante é que dois caminhos diferentes se cruzaram aí nesse ponto. Porque o Atlético Paranaense, de alguns anos para cá, vem tentando fazer uma nova roupagem, mudou o nome, quer fazer com que o time cresça nacionalmente para estar entre os grandes, né? E tem tentado inovar. E trouxe um técnico já consagrado, como você disse, teve algumas passagens aí que não deram muito certo e tá dando certo no Atlético Paranaense. Então eu acho que ele que ali está sendo um conjunto, tanto da boa administração que faz, com torcida, estádio, o financeiro do Atlético é muito bem planejado, e o Filipão com toda a experiência dele, então aliado ali à tecnologia que com certeza ele tem ali de suporte na comissão técnica, acho que está fazendo muito bem para o Atlético Paranaense e também muito bem para o próprio Filipão, né? Porque em relação a esses técnicos mais antigos que a gente tem visto muito, por exemplo, até o próprio Abel Braga agora, né, saindo de técnico para uma função de diretor, de dirigente. E o Filipão tá dando a volta por cima. Como é que é o nome que ele é o manager? Eu vou estar querendo ser importante agora. Quer jogar o FIFA na realidade. Verdade. Mas é bem isso mesmo, né? Do Filipão. Acho que dois caminhos que estavam meio que oscilando, principalmente do Filipão, né? Uma oportunidade de mercado que teve, pelo nome que tem. Eu fico pensando muito assim, né? Eu acho que um fator que pode, daqui a um tempo, não dar certo para o Dorival no Flamengo seja a questão de respaldo pelo nome dele. Sim. Por ser um técnico onde o elenco é maior do que o nome do técnico. Né? O caso, por exemplo, do Jorge Jesus. Eu acho que o que deu muito certo foi porque o nome do Jorge Jesus estava acima de todos os jogadores do elenco. Inclusive do Pablo Mari, que tinha rodagem no futebol internacional. Hoje, vocês acham que o peso do nome Filipão nos bastidores do Atlético pesa pelo elenco não ter ali um ou outro jogador que tenha muita rodagem, apesar do Fernandinho ter chegado agora, né? Mas vocês acham que o nome Filipão pesa hoje nos bastidores do Atlético? Ah, você não tem dúvida, com certeza. Como é que, digamos, um jogador que jogou em equipes menores ou equipes medianas do Brasil nunca foi treinado por um Filipão, aí chega, tá o cara pentacampeão, já treinou Chelsea, já treinou Seleção Portuguesa, qual o nome que tem, e outros times grandes do país, vai te treinar, claro que pesa, claro que é uma referência, não deixa de ser. Tá, você pode até discutir se o Filipão ele faz o que ele sempre fez. Ok, isso é verdade, legal. Tá o feijão com arroz, tá dando certo agora, em algum momento. E talvez não evolua. Fecha a casinha, né? Mas... consegue encontrar uma bola. O Filipão tem uma coisa que nunca foi tática, nunca foi questão tática. Sempre foi abraçar grupo, sempre foi a questão emocional de um elenco. E esse é o trabalho dele, ele é especialista nisso. Foi assim na Copa do Mundo de 2002, foi assim com todos os clubes dele. Então, se ele tiver que inflamar a equipe contra algo, ele vai fazer isso. Porque o trabalho dele é mais psicológico do que tático. É isso. É bom, né? Pelo menos nesse ponto que nem o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho praieiro, né? Teve a declaração do Abel Ferreira lá que o pessoal disse que deu uma alfinetada sem querer no Renato Gaúcho. Qual foi a declaração? Não vi. O Abel disse que nunca viu tomar chopp e tá na praia e ganhar título. Se ele vê isso aí, alguém mostrar pra ele... ele larga. Ele larga. Então ele tem que olhar o Grêmio, né, de tempos atrás aí do Renato. Independente de qualquer coisa, né? Se não vai pra praia e tal. Ele não fez o curso e o Grêmio foi campeão. Né? A passagem não foi muito positiva com o Flamengo, mas... E aí, sobre o rival do Atlético, né? Nós temos aí o Estudiantes que eliminou o Fortaleza na semana passada, na última quinta-feira. É um rival que pode meter medo no Atlético. Eu confesso que eu não conheço muito a história do Estudiantes. O que Estudiantes tem aquela tradição argentina, né? É um dos... Acho que está entre os 6 maiores da Argentina. Teve até uma discussão recentemente isso aí, que era o Estudiantes e o Huracan. Estudiantes tem torcida, muita rodagem continental. Então,
é aquele time tradicional, é time argentino é difícil de se enfrentar, principalmente quando se joga lá, né? Mas o Atlético também tem uma força em casa. O Estudiantes, eu assisti, né, os jogos contra o Fortaleza, principalmente do Castelão, eu achei que o Fortaleza teve muita chance de sair vencedor daquela partida, perdeu muitas oportunidades. E na partida agora da volta, teve o Pikachu expulso, acho que prejudicou bastante, mas para apostar, eu apostaria no Atlético Paranaense, juntando fator casa, elenco, eu acho que o elenco do Atlético Paranaense é bom, o técnico, né, Filipão. O Estudiantes é um time tradicional, mas não vem nos anos anteriores, assim, com muito destaque que vai fazer medo aí para o Atlético. O Estudiantes é um Corinthians argentino. E eu falo corintiano, né? Ainda bem que você é da torcida, né? Da Fiel, né? Não sou eu que estou falando, que eu sou de outro lado, né? Sou do morro. É mais difícil. Então, por que eu digo isso? Porque o Estudiantes é uma equipe centenária da Argentina, uma equipe tradicionalíssima, inclusive com grandes nomes assim de seleções argentinas do passado, mas que ganhou, se não me engano, em 2009, 2008, enfim, o primeiro título de Libertadores com o Verón. O Verón já tinha quase 40 anos, eu acho, e foi apenas nesse momento que o time conseguiu ser campeão, né? Então, assim, demorou muito, mas tem tradição. E outra coisa, as equipes argentinas, gostemos ou não, são equipes difíceis da gente enfrentar numa Libertadores, porque são equipes de raça, são equipes que entendem a competição. O Filipão também entende, mas é bom lembrar, eu acho que o Filipão nunca ganhou uma Libertadores, né? Então, assim, quer dizer, você tem aí um elemento e tanto de confronto. Se a gente for observar, esperar um jogo de futebol bonito, acho que a gente pouco pode esperar, mas também pode surpreender. Por que eu digo isso? Porque não dá para esperar um futebol bonito dos times do Filipão, e muito menos da equipe argentina, que hoje é a terceira, quarta, quinta força, né? Então, basicamente, eu acho que não dá pra gente esperar um grande futebol. Eu vou pegar esse ponto que tu falou agora, Pedro, e vou expandir para Vélez e Talleres, que estão na mesma fase, né? Na mesma situação aí que o Estudiantes. Eu vi uma declaração dos jornalistas, se eu não me engano, argentinos, que eles estavam questionando sobre a Conmebol estar nas mãos dos times brasileiros, por conta a gente tem aí Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, nesta fase. Então são 5 times brasileiros. Aí tem o Vélez, Talleres e o Estudiantes. Para outras realidades de outros países. Vocês acham que... Eles falaram muito sobre que os times brasileiros estão numa situação financeiramente melhor e que provavelmente a Conmebol Libertadores fique nessa mesma concepção durante muitos anos, de ter muito mais times brasileiros nesta fase e até a final do que outros times de outros países. O que impressionou na fase anterior que nós tivemos foi a eliminação do River e do Boca. Né? Não tem como não dizer que o Boca, pela dimensão que ele teve, principalmente o River, né? Pela dimensão que ele tem, pelos últimos resultados, de ter chegado à final contra o Flamengo em 2019, de ter chegado à fase decisiva no ano seguinte, de não ver o Boca nessa fase. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu posso dizer? Abrasileiramento enfim, né? Os times brasileiros estão dominando a Libertadores e há uma projeção, na visão de vocês, para que nos próximos anos nós teremos mais essas construções aí de times brasileiros nessas fases decisivas da Libertadores? O que é que vocês acham? É bom lembrar que quando o Atlético e o São Paulo foram os 2 times que fizeram a última final brasileira, entre aspas, né? Lá no começo dos anos 2000, a Conmebol mudou o formato. 2 equipes nacionais não poderiam mais se enfrentar nas fases finais, acho que nem nas semifinais, a não ser que tivessem 3 equipes da mesma nacionalidade. Mas não se podia
numa final, duas equipes do mesmo país se enfrentarem. Então mudou-se porque havia naquela época o medo do domínio brasileiro, aquela coisa. E aí, de fato, Boca Juniors, acho que mais foi o Boca Juniors mesmo, mas o Boca, uma outra equipe do Equador, essas equipes, elas conseguiram ganhar. E aí a gente viu por muito tempo o Brasil não conseguia ganhar nada realmente, né? Tanto é que depois de São Paulo demorou muito. Então mudou-se. A gente já vai, eu acho, para o quarto ano ou quinto ano em que só temos equipes brasileiras, uma pelo menos, numa final. Eu acho que está saturado. Se pensou em imitar a Europa, e a Europa, a partir do próximo ano, a Champions League já vai mudar também o formato, não vai aceitar. Então, assim, o formato, se for para manter por questão financeira, legal, mas ele deixa de ser atrativo. Porque a gente sabe quem vai chegar sempre. Vai ser brasileiro, brasileiro, brasileiro. E diga-se de passagem, os mais fortes, né? Financeiramente falando, né? Isso, e acaba não tendo nem concorrência, porque vai ficar concorrência só interna. Não, acho que não é legal. Então, assim, eu acho que vai levantar uma discussão lá. Eu acredito que vai levantar porque 4, 5 anos do mesmo país, e sempre o mesmo país ganhando, eu acho que alguma coisa vai mudar. Agora, se for questão financeira, se eles estiverem de olho só no financeiro, deixa como tá. Tá bom pra eles, tá entrando dinheiro, mas uma hora vai deixar de entrar. E aí, Sam? Agora, assim, eles alegam que os times brasileiros estão melhores financeiramente, né? Mas eu acho que além disso, eu acho que os times brasileiros eles aprenderam a jogar Libertadores, né? Que antigamente tinha muita questão de dificuldade contra times argentinos, principalmente. É uma catimba doida, né? Era. E aí, acho que além da questão financeira, os times brasileiros aprenderam a jogar Libertadores. De adversários fortes, a gente tendo rivais, principalmente Boca e River, que como a gente estava até comentando antes, desde 2014 a Libertadores tem River ou Boca chegando nessa fase de quartas de finais, pelo menos um dos dois. E nesse ano aí nenhum dos dois tá, acho que por isso que aumenta mais ainda essa questão, essa pressão, né? Essa pressão. Porque pelo menos da visão de brasileiro da Conmebol, eu acho que muita gente reclama do tratamento que a Conmebol tem com os times brasileiros. E aí lá eles levantaram a bola como se os brasileiros fossem dominar a Conmebol, como se tivesse algum medo. Então, eu acho que os times brasileiros e a CBF também tem que estar de olho para ver o que eles vão aprontar aí para tentar mudar, se forem tentar, né? Aí também, aquela modificação também com a saída dos times mexicanos acabou, né? Acho que diminuindo ainda mais a parte a concorrência, a rivalidade, o México, os times o nível. Financeira, a parte deles é boa também, né? Pois é, porque, enfim, tinha um desgaste físico, né? Que de uma viagem do Brasil para o México, por exemplo. Então, eu acho que, enfim, é uma discussão válida, né? Não podemos desmerecer. É óbvio que ver Flamengo e Corinthians, ver Palmeiras e Atlético nessa fase decisiva é ótimo, é lindo, financeiramente é muito bom. Mas a gente também precisa, né, dar uma avaliada para saber. Bora diminuir, ao invés de botar 10 times brasileiros, bota 4, 3. Tá porque ótimo. pode ser que muita gente discorde da gente, né? Não, claro, quem que não quer estar numa Libertadores? Todo mundo quer, mas pra competição é saudável. Fica legal. É como se fosse uma Copa do Brasil internacional. Eu, sinceramente, assim, é legal, lógico, como corintiano, óbvio que eu tô vibrando. Mas se tu pegar o desempenho esportivo, cara, não vale a pena. Porque, olha só, vamos lá, vamos trazer agora pro nosso cenário brasileiro. Só uma equipe, a 15ª equipe, ela não vai disputar uma competição internacional. Somente a 15ª equipe. Porque do 16º para baixo eles caem. Mas do 14º até o 11º vai numa Sul-Americana. Aí pra cima, todo mundo vai disputar a Libertadores. Cara, a Libertadores é uma competição que era galinha de ouro. Charmosa, né? Entendeu? Não pode ser... Ainda tem a vaga pela Copa do Brasil, então, né? não pode ser inchada assim. Fica... vários jogos assim foram horrendos de se assistir na Libertadores. Não dá para um Corinthians enfrentar um Always Red, um Flamengo enfrentar equipes fracas que a gente sabe que vai perder, não dá.
Bom, nós tivemos. Eu vou deixar Corinthians e Flamengo para o final, viu? Porque eu acho que falar do Fla Alemanha, do Dorival de Jesus, vai dar muita repercussão. Então a gente vai agora passar para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vinha aí numa queda de produção, o Mohamed correndo o risco de ser demitido. Toda rodada. Aí enfrenta o Flamengo 2 vezes, vence o Flamengo 2 vezes. Já muda completamente a realidade, até porque o Flamengo estava naquele momento ruim com o Paulo Souza, a chegada do Dorival, e aí já mudou completamente o cenário e vai pegar um Palmeiras. O que é que vocês acham aí desse Atlético Mineiro? Lembrando que recentemente, voltando ao Filipão, ele venceu o Abel Ferreira, né? No Allianz, no Campeonato Brasileiro, Verdade. venceu. O Filipão venceu o Abel Ferreira. Verdade. Então tá aí, pra quem gosta A de experiência falar venceu a juventude. O professor Alisson, presta atenção nisso aqui, viu? Olha aí, o Samuel já tá dizendo assim, olha, Palmeiras te cuida, que negócio Não vai é ser tão difícil. fácil, não. Não é tão simples. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor. Pelo menos de nome, de cada posição, do que é titular e do que tem de reserva, é um dos melhores Melhor do que o plantéis. Flamengo. É porque o Flamengo anunciou Cebolinha, o Vidal. O Flamengo tá se reforçando. Talvez o Flamengo, no início do ano, o Atlético tava melhor. Agora eu acho que o Flamengo tá igualando, quem sabe passar. Mas, enfim, Flamengo, Atlético Mineiro, até o próprio Palmeiras. Acho que o elenco do Atlético ainda é melhor do que o do Palmeiras. Eu, pelo menos, uma opinião pessoal, né? Agora, quando você vai pra questão técnica, do que é que se aproveita ali, o Abel Ferreira tem aproveitado melhor o elenco do Palmeiras, até mesmo porque já são quanto? Três anos, Vai né? partir pra 3 anos, então 3 anos. conhece bem o elenco, conhece a torcida, como a torcida gosta de que o time jogue. E tudo isso aí influencia num duelo de 2 partidas. Se fosse um jogo, às vezes pode acontecer muita coisa, mas em 2 partidas eu acho que o Palmeiras, até mesmo ser atual campeão, pode levar a vantagem em cima do Atlético Mineiro. Tudo bem que é futebol, o Atlético tem o Hulk aí que tá em grande fase. Gosta de fazer gol direto, Gosta né? de fazer gol. O Hulk parece que é até palmeirense, né? O povo fala, né? Mas Eu vou ser bem sincero, assim, eu assisti alguns jogos do Atlético, principalmente os clássicos mineiros, né? Contra o Cruzeiro ainda no estadual, contra o América nas competições nacionais. E eu senti assim, o Atlético ele tá jogando muito reativo. Né? Um jogo muito reativo. Eu não sei se isso, porque claro, você tem um elenco letal, que é o caso do Atlético, né? Tem o Hulk que sabe fazer gol, o Sacha que entra faz gol. Se isso é vantajoso para o Atlético. Porque o Atlético que eu tenho na memória é o Atlético do Sampaoli, que jogava no campo do adversário. O Atlético do Cuca, que pode lá ter os seus defeitos, mas jogava no campo do adversário. E do Mohamed eu não consigo ver dessa maneira. Eu vejo uma equipe que ganha, uma equipe que joga, né, joga o que tem que jogar, não joga bem, joga o que tem que jogar, mas eu não vejo o Atlético com tanta força assim para enfrentar o Palmeiras nessa fase, não. Eu acho que esse ano passado nós tivemos esse mesmo clássico, eu botava mais fé no Atlético do ano passado do que desse ano. A minha opinião. Não, e tem razão. O Atlético, o turco lá, que não é turco, é argentino, por característica do time do Atlético, é o seguinte, vamos fazer um gol, retrai e joga no Hulk e ele resolve. Tá sendo basicamente isso, entendeu? Claro que tem um ou outro ali jogador que consegue um destaque, mas em geral tá sendo isso. É um time que o seu treinador parece que tem medo de fazer com que ataque, né? E tem jogadores para isso. Como tu disseste, o elenco é fortíssimo e é forte. Você tem ali pelo menos 2 jogadores para cada posição. E tá chegando mais, né? Tem um Pavon, tem um Gemerson na zaga, tem um Pedrinho. Então, assim... Pedrinho pode dar uma outra cara, né? Porque um atacante lado, não sei que... Eu não sei, ele Você nunca me conhece agradou o Pedrinho tanto, mais mas do ele que nunca eu. me agradou tanto assim, não. Acho um jogador ok. Nunca foi de me iludir com ele, não. Mas o Atlético pode mais. Agora, aquele negócio, quando vai enfrentar um time que
que pode desafiar um pouco mais de potencial, pode ser que ele faça alguma coisa. Mas esse jogo que teve, ele jogou muito mal. Conseguiu um pênalti que você pode dizer se foi ou não, porque é aquele pênalti que você fica em dúvida, né? Claro que o cara que é torcedor, o cara vai dizer que é pênalti, mas o cara que não é, diz, olha, não sei não. E conseguiu passar, mas assim, tá bem difícil pro Atlético, mesmo vencendo, a torcida tá assim pedindo a cabeça do treinador, o treinador não tá agradando. E eu acho que nesse período, enquanto não acontecem os jogos da Libertadores, se não vencer, corre risco até de perder o técnico, viu? Porque ele tá a todo momento com a cabeça à prova. Ele venceu o Flamengo na Copa do Brasil, Sâmio, 2-1. Mas amanhã enfrenta o Flamengo novamente no Maracanã lotado, com a torcida. Você acha que uma derrota pode acabar com o projeto do Mohamed aí no Atlético? Eu acredito como ele estava falando. Acho que até a Libertadores, uma eliminação na Copa do Brasil, maus resultados no Brasileirão e principalmente é como o time joga. Né? Se a gente pegar aí Flamengo, o agregado ficou acho que 8-1 contra o Tolima. Sim. Palmeiras também foi 8-0 no Cerro. E o Atlético 2-1 com o Emelec. Então, assim, acho que a torcida atleticana deve se preocupar bastante como o time joga, a atuação, como o técnico administra. Vem Pedrinho, vem Pavão, mas será que ele vai fazer o time jogar com... Lembrando que o Pavão pode ser que nem jogue, né? Se o Atlético chegar na final, a possibilidade nem do Pavão jogar... Pois é, então, mas a eliminação pro Flamengo amanhã... Pode dar problema. Pode dar problema grande pro Turco aí, viu? Eu particularmente tenho muito essa opinião. É óbvio que amanhã pode vencer o Flamengo, pode, né, continuar numa crescente no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho muita... Eu não sei se foi o Jorge Jesus que me deixou mal acostumado, né? Mas, ó, por exemplo, Vitor Pereira. Eu boto muita fé no Vitor Pereira de mudar o estilo de jogo do Corinthians. Não, né? Pra esse ano, mas... Não, eu não acho que ele tem elenco pra esse ano, mas assim, acho que se o Corinthians conseguir fazer algumas contratações pontuais ali que reforce de fato o elenco, eu acho que ele ofensivamente, ele muda o Corinthians do Mano Menezes, sim, né? Da Série sim. B de 1000 anos atrás aí, que é o futebol do Corinthians já há muito tempo. Uhum. Mas aí do outro lado nós temos um Palmeiras, que na minha opinião é o time mais forte que tem nessa fase da Libertadores. É o time mais forte do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Não só pelas peças que o Abel tem, mas pela pessoa do Abel. Em outras oportunidades que nós tivemos aqui de falar do futebol nacional, eu falava muito sobre o futebol reativo do Abel, né? Que esperava ali acontecer alguma coisa para tentar definir um Palmeiras. Mas este ano eu vejo um Palmeiras que joga no campo do time adversário. Isso é uma vantagem, não só uma vantagem, mas uma inteligência muito grande de um técnico, que muda o estilo de jogo, que pode brincar com o elenco que tem, que é o caso do Abel, bota uma peça ou outra, e o time continua agressivo da mesma forma. Eu acho que pra mim vai ser uma decepção, né? O torcedor do Palmeiras pode achar que eu tô rezando nas costas do Palmeiras, mas não é. Eu acho que pra mim vai ser uma decepção se eu não ver o Palmeiras na final da Libertadores mais uma vez. Essa é a minha opinião. O que é que vocês acham? Eu concordo. Pra gente que tá vendo uma equipe ganhar de goleadas e desempenho acima da média, óbvio que a gente gostaria de ver a melhor equipe. Eu, como corintiano, não. Mas... É só fazer um adendo, Pedro, que claro, né? A primeira, segunda fase do Palmeiras na Libertadores foram dentro daquilo que a gente falava, né? Sobre o nivelamento do futebol internacional. Porém, a gente também tem que levar em consideração o Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras está liderando. É um time a ser batido, né? Joga dentro de casa, consegue jogar bem, apesar de ter sido derrotado para o Atlético Paranaense. Mas é um time muito forte. E para mim, volto a dizer, seria uma decepção não ver o Palmeiras na final da Libertadores mais uma vez. E há de se falar assim, na Libertadores, na maioria dos jogos, o Abel não usou o time titular, ou que a gente considera titular. Ele fez ali um remendar, tanto é que o Rafael Navarro é o artilheiro do Palmeiras na competição. Ou vice-artilheiro. O Rony também. O Rony fazendo gol de bicicleta. Fazendo gol de bicicleta. Tentou e conseguiu, né? Então, assim, e o time titular e eu no brasileiro. É uma equipe forte. Quem gosta de futebol vai, obviamente, querer que a equipe que tenha o melhor desempenho
esteja na final. É uma coisa meio que óbvia. É uma coisa que a gente queria que o futebol fosse um pouco mais racional, né? Do que é racional e que não é, a gente gostaria. Mas pode acontecer do Atlético surpreender. Pode acontecer. Agora, é isso. O Atlético vai se desafiar frente ao Palmeiras. E vamos ver como é que acontece. O Turco declarou que o Atlético é favorito. Quero É, saber se ele vai ele jogar tá a com a bomba. coragem grande, viu? Vai jogar a bomba e se for demitido, quem receber o cargo já vai ter essa pressão. Ele tá com muita coragem, porque eu acho que eu particularmente jogaria a responsabilidade toda no Palmeiras. Né? Exatamente. Não, o Palmeiras é favorito, fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Jamais eu iria dizer que meu time seria melhor, né? A criar essa expectativa ele na nem- torcida. não, mas assim, eu li depois, não é nem que ele disse que ele era o favorito, assim. O que ele disse? Olha, a gente tem que se achar favorito, Sim. né? Pra não dizer assim, ó, a gente é menor, não. Ele disse, a gente tem que se achar favorito, a gente tem uma camisa grande, assim como quem passar também vai ser favorito, tem que ser favorito pra eles. Então eu até entendi o que ele quis dizer. Mas assim, se você pegar hoje, por desempenho, por resultado, nem de perto o Atlético vai conseguir passar. Um dos melhores cenários para o Atlético, talvez seria Atlético Mineiro, seria pegar o Corinthians, por exemplo. Talvez. Teoricamente seria mais fácil, né? Sim. Então, hoje, por desempenho e resultado, o Atlético não passa. Agora, daqui a uns dias, a coisa pode mudar. E, de repente, o Atlético pode melhorar? Pode. Agora, eu, com toda sinceridade, assim, eu não vejo o Atlético ser melhor. Agora, o Palmeiras vem mantendo a constância. E aí tu falou assim, olha, mudou. E o mais engraçado, o cara mudou a característica, o treinador, O Abel Ferreira. com as mesmas peças. Com as mesmas peças, verdade. Não foi com peças diferentes. Foram com as mesmas. Então, você vê que o cara tem uma qualidade, tem uma inteligência de mudar com o que ele tem. E o Palmeiras está contratando, não são as mesmas contratações do Atlético Mineiro, do Flamengo. São jogadores bons, mas são jogadores mais baratos. São jogadores que talvez estudaram mais e viram que a característica realmente dá certo ali. Porque já a gente vai entrar no Flamengo e nos outros times. Se você perguntar, claro que o Vidal é um jogador diferente e deveria ser contratado, mas era uma característica que precisava do Flamengo? Não sei. Eu acho que não. Por característica, não. Por qualidade, ok. E o Palmeiras, você vê que as contratações, elas acontecem por característica. O que esse jogador vai me somar aqui, vai me somar ali. Então, Por necessidade do elenco, né? de elenco. Porque você e vê a não é um peça- elenco inchado. A Leila, por exemplo, a gente já debateu, já tinha falado, né? Que foi atrás do Pedro, porque sabe que o time necessita de um Não, centroavante, ali só foi né? bravata. Não, mas precisava de um centroavante, né? Tanto que contratou o Só Navarro, bravata. que né, muita gente pode considerar, né, pode ter suas opiniões aí contrárias, mas teoricamente é para a função que ela buscava o Pedro, né? Acho meio que é visto que eles veem a necessidade do elenco e fazem essas contratações pontuais. Mas o cara é tão inteligente que mesmo não tendo cara, ele faz os O outros. interessante é esse, porque fala tanto de um 9 pro Conseguir. Palmeiras, falta um 9 pro Palmeiras. E tá lá o Rony fazendo gol De bicicleta. gol de cabeça, o Rony faz muito gol de cabeça também. Mas eu acho que Atlético Mineiro e Palmeiras, talvez, pelo menos em termos futebolísticos, vai ser o melhor duelo dessas fases. Melhor do O que melhor Flamengo e Melhor Corinthians? duelo, de se assistir. Melhor Futebol. do que Flamengo e Corinthians? Sim. De Eu futebol também- jogado, acho que sim. Assim, Eu tenho se minhas for, dúvidas. né? Porque né? Flamengo e Corinthians eu acho que vai ser um jogo mais brigado que esse aqui. Eu Corinthians vai. Eu Eu vou também já sou dar disso. minha opinião sobre Flamengo e Corinthians, porque eu acho que o fator Vitor Pereira pode fazer diferença para o Corinthians. Minha opinião, né? Mas assim, dentro da característica dos dois elencos e do que eles projetaram nos últimos anos, essa tua concepção aí, ela é verdadeira, ela é Vamos mais ver, eu interessante. pego minha televisão, assisto Atlético e Palmeiras, você assiste o Flamengo e Corinthians, aí depois a gente comenta. Não, mas eu tenho dúvida, por que eu tô falando isso?
Não é pelo Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras conseguiria fazer Mais por causa do jogo Atlético, né? legal. Mais por conta do Atlético. Eu fico decepcionado sabendo que o elenco que tem contra o Vélez, como jogou, o Atlético Mineiro parece que tinha medo. Cara, você tinha um Mineirão lotado. Tua torcida tava ali. Tu tem uma atmosfera que faz com que tu jogue pra frente. Aí o cara empata, ele recua o time, faltando nos últimos 15 minutos, vamos lá, vamos de repente dar certo. Aí num lance, como eu disse, um pênalti que você pode ou não concordar, eu acho muito duvidoso, conseguiu vencer, mas só isso. Entendeu? Eu acho que dava pra extrair mais. E até agora o Turco não fez muita coisa, não. O Pedro fala de pênalti duvidoso, eu lembro sempre da temporada passada do Atlético Mineiro. Não sei porquê. Eu não consigo tirar, né? Pra mim, a temporada passada, com os pênaltis que nós tivemos, né? Milhões de pênaltis que nós tivemos pro Atlético aí na temporada passada. Me lembra muito essa opinião de agora. É o meme, né? Se ele reclamar, é pênalti pro Atlético. E nessa Libertadores o Atlético foi beneficiado com um pênalti já. Pois é. Rapaz, contra o América Mineiro. Foi beneficiado. Bom, então nós temos aí, na opinião de vocês, acho que Palmeiras passa, né? Palmeiras é mais forte Eu que acho Atlético, vai né? Palmeiras. Apostaria no Palmeiras. Eu ia falar sobre técnicos estrangeiros, porque quando a gente faz o podcast de esses assuntos nacionais, eu sempre falo dos técnicos estrangeiros. Eu não acho que o Abel esteja muito acima dos técnicos que nós temos hoje em atividade no Brasil. Tanto é que a gente vê a diferença para o Palmeiras, que tem um poderio econômico, elenco, técnico, para um Corinthians que nem tem tantas coisas assim. E a diferença na tabela do Brasileirão ela é muito pequena. Sim, sim. Né? Uhum. E aí o Atlético chegando, o Flamengo chegando, Atlético Paranaense chegando. Eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre onde o Brasil se encontra hoje, se nós compararmos com outros países. Nem tanto do sul-americano, né, os países sul-americanos, mas dos países europeus. Onde o Brasil se encontra nessa parte de técnicos. Porque eu não vejo que o Abel esteja muito acima dos técnicos. Se o Jorge Jesus estivesse por aqui, talvez eu iria ver o Jorge Jesus muito acima de muitos técnicos. Hoje eu vejo o Abel, o Vitor Pereira do Corinthians. Ele é um técnico que pode construir esse caminho de ficar muito acima dos técnicos brasileiros, mas a minha dúvida é o elenco do Corinthians, né? Eu acho que o elenco do Corinthians... Se o Vitor Pereira estivesse no lugar do Dorival no Flamengo, eu acho que a possibilidade dele fazer aquilo que o Jorge Jesus fez era muito grande, né? Minha opinião. É isso mesmo. Pela ideia de jogo, né? Pelo comportamento dele nos bastidores. Agora eu não vejo o Abel, né? E não é perseguição contra o Abel, não. Eu só não vejo o Abel muito acima dos técnicos brasileiros. Eu acho que ele ainda está nessa parte de construção. A transição dele do futebol reativo para o futebol ofensivo é uma coisa fenomenal, né? Do ano passado, dos anos anteriores para esse ano, a gente percebe, não se discute. Mas eu não vejo ele muito acima de um Dorival, por exemplo. E pode falar o que for do Dorival, mas já conseguiu dar outra cara para o Flamengo. Eu não vejo. Enfim... nós teremos agora, teremos o jogo do Vélez contra a equipe do Tajeres, que não vamos comentar, mas nós teremos aí Flamengo e Corinthians. Eu acho, né, que o Corinthians pode surpreender o Flamengo. Será? Eu acho. Eu vi um gráfico... Não que você queira. Não que eu queira. Mas eu vi um gráfico nas redes sociais, eu não vou conseguir encontrar agora, mas o Flamengo do Paulo Souza e o Flamengo do Dorival, né? O Flamengo do Dorival tinha 3 derrotas aí até poucos dias atrás. E era como se fosse essa curva, né? O Flamengo do Paulo Souza, um time que fazia gols, ele estava aqui. E o time, a partir do Dorival, subiu para cá. É a mesma coisa do Rogério Ceni para o Renato Gaúcho. O Flamengo do Rogério Ceni, apesar de ter vencido o Campeonato Brasileiro, estava aqui na curva de gols. E quando o Renato Gaúcho assumiu, o Flamengo foi para cá, porque o Flamengo fez muitos gols na gestão do Renato Gaúcho. Não tinha ideia de jogo, mas fez muitos gols. O que esperar desse Flamengo? E antes de falar do Flamengo, o que esperar desse Corinthians que podem falar que joga, né, que tem um futebol feio, que não tem elenco, mas é um time que está chegando no Brasileirão, é um time que chegou e eliminou um Boca Juniors na Libertadores,
E pra mim, né, o Corinthians pode surpreender o Flamengo, minha opinião. Não é qualquer coisa, não, eliminar o Boca, né? Não. Não é? Pressão muito grande. Independente lá- da fase que tá o time argentino. Independente. É porque você jogar lá dentro, na Bombonera, é uma outra realidade. Né? Independente da fase. O Corinthians teve 8 tempos na Libertadores contra o Boca. 2 na primeira fase e agora nessa fase. 8 não, 8, né? 8 tempos. Ida e volta, 6, 8. É 8 Tá, mesmo, 8 mesmo. E o Corinthians conseguiu jogar 1 tempo e meio contra o Boca Juniors. Foi no primeiro jogo no estádio, né? No nosso estádio. E agora nessa fase também no primeiro tempo, no segundo tempo, aliás. E só. Depois, o Corinthians, os 2 jogos na La Bombonera, jogou no mesmo formato. Não fez muita coisa diferente do que fez. E conseguiu por quê? Porque o treinador entendeu a limitação do seu elenco. Não só a limitação do elenco, mas o que tinha de problema no elenco. Cara, ele estava com 10 ausências dos principais jogadores. No primeiro jogo, já da fase de mata-mata, perdeu 2 jogadores. Lá, agora, já perdeu mais 2. Quer dizer, 14 ausências. É muita gente. Os principais jogadores. Então, você tem que remendar. Então, assim, desde quando ele chegou, ele viu que ele tinha essas peças para treinar, para jogar. Era o jeito. Viu que o calendário é louco. E é mesmo. Então, não tem tu, meu amigo, vai com tu mesmo. Então, ele também foi inteligente. Não é o jeito dele jogar, não é o que ele mais gosta de implementar no time de futebol, mas é o que tem. E é o que tem. E ele soube extrair dos caras o que o corintiano tem de melhor, que é garra. O corintiano não quer time jogando bonito. Se o Corinthians tiver que jogar feio, vai jogar feio, mas joga com garra. Então, ele conseguiu extrair isso dos jogadores que outro não teria conseguido. E o Silvinho, que era um cara que nasceu no Corinthians, cara, não conseguiu fazer. O Silvinho era o cara europeu, que vinha de terno, bonitão, aquela coisa, mas o time não tinha vontade. E agora não. E foi tão interessante isso, que ao fim do jogo, tinha cerca de 2 mil torcedores do Corinthians no estádio. Ele pareceu o Lisca doido. Ele foi comemorar com a torcida, porque ele viu que isso era complicado. E era complicado mesmo. Então, assim, é um cara que ele tá usando, tendo que usar, além da criatividade técnica dele, de entender de futebol, a criatividade de inteligência mesmo, né? Como é que eu vou conseguir vencer? Como é que eu vou conseguir me classificar? E é isso. Então, assim, pode surpreender no melhor espírito do Corinthians. Futebol talvez não, porque tem Paulinho só volta próximo ano, por exemplo. O William deve voltar agora. O Maicon pode ser que não volte, não dê tempo, pelo menos no primeiro jogo. Então, assim, o Corinthians pode surpreender no melhor estilo Corinthians. O retrospecto do Corinthians é ruim na Libertadores, né? Se eu não me engano, foram só 3 vitórias. Uhum. 3 vitórias para um Flamengo que venceu tudo. Para um Flamengo que venceu tudo. E tem a questão dos gols também, que o Corinthians marcou 6 gols. Muito menos do que o Flamengo marcou contra a equipe no último jogo, que selou a classificação do Fla Alemanha para a próxima fase. Samuel, Corinthians tem chances contra esse Flamengo de marcar, de fazer gols e de se fechar. O que é que pode se esperar aí desse Corinthians? Eu acho que o duelo ele fica realmente equilibrado justamente pelo que ele falou. É pelo Corinthians ser o que é, a forma como joga. O Vitor Pereira conseguiu entender, né? No início do trabalho dele teve uma certa contestação, até mesmo com o Cássio. Sim. Ameaças ao Cássio, que defendeu o pênalti, né? E acho que ele encontrou uma forma de jogo, talvez não seja o que ele imagina o que ele gosta, né? Goste, né? De um futebol bem jogado, mas não sei se ele tinha conhecimento de anos anteriores quando o Corinthians contratou alguns, por exemplo, o próprio Silvinho, o Thiago Nunes, que veio do Atlético Paranaense tentando transformar o Corinthians, mudar aquele sistema de jogo do Corinthians, e não deu muito certo. Então ele
conseguiu aprender, de certa forma, como o Corinthians deve jogar, né, com o que tem. E eu acho que nisso que ele vai conseguir equilibrar um pouco contra um Flamengo que o Dorival já vem dando outra cara, um Flamengo que tem jogadores aí de muita qualidade. Então eu acho que tudo vai depender do primeiro jogo, que vai ser na Arena Corinthians. Vai ser na casa do Corinthians. Porque até mesmo em retrospecto contra o próprio Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já chegou até a golear nos últimos anos lá. 5-3, se eu não me engano, no último confronto, né? Ainda na gestão do... Não sei se foi do Domi. Sim. Então o Flamengo tem um retrospecto nos últimos anos, ganhando até de certa vantagem na Arena Corinthians. E aí pegar o jogo contra o Boca, né? Da ida das oitavas, que o Corinthians ele ficou no 0-0. Se conseguir um resultado até de 1-0 contra o Flamengo, ou um 0-0, aí o Corinthians ele vai se transformar com certeza no Maracanã. Não vai ser vida fácil pro Flamengo. Então tudo vai depender desse primeiro jogo aí. Se o Corinthians vai conseguir encaixar a marcação, ou quem sabe até sair com resultado positivo, mas não é nada, não é a vantagem que o Flamengo tem de futebol, acho que não é nada assim tão superior que a gente vá colocar o Flamengo como, o Flamengo vai passar, o Flamengo é favorito. Atropelar. Comparar um pouco com Atlético e Palmeiras, o favoritismo do Palmeiras sobre o Atlético é maior do que o do Flamengo sobre o Corinthians. Né? Eu acho até pelo momento, né, dos dois times, esse momento de transição, o Dorival ainda vai oscilar no comando técnico do time do Flamengo. E um ponto importante que eu queria ouvir vocês. Nós tivemos o Thiago Nunes, tivemos o Silvinho, tivemos o Carille, né, nesse meio termo aí também. Porém, parece que a paciência do torcedor do Corinthians com o Vitor Pereira é muito maior. Né, porque ele joga aquilo que o Corinthians jogava antes do Thiago Nunes. E por entendimento, é óbvio, né? Porque o Vitor Pereira a gente sabe, o pouco que eu li sobre ele é que é um técnico que é muito ofensivo, é um técnico que gosta de jogar no campo do time adversário. Quando tem a oportunidade de jogar assim com o Corinthians, pegando uma equipe menor, ele faz, e a gente percebe isso, a ideia de jogo a gente percebe. Mas a paciência do torcedor do Corinthians com o Vitor Pereira parece que é maior do que com o Thiago Nunes, com os outros técnicos que passaram. Eu tô errado? Não, tá certíssimo. Mas não é porque ele é português, não é porque ele é estrangeiro. É porque ele é verdadeiro. Não tô dizendo que os outros não eram. Mas ele é corajoso no que ele tem pra dizer. Por exemplo, no jogo que ele perdeu pro Fluminense, ele disse, cara, o time que eu tinha era esse. Como se ele dissesse assim, olha, o remendado que eu tinha era esse. A gente tinha que vir jogar. E a prioridade era a Libertadores, né? Isso. Então, assim, a torcida entendeu que ele tá tendo muito problema, que, como ele já disse, se esperassem que a gente fosse campeão com esse time aqui, estavam enganados, iludidos. E não dá, realmente não dá. Então, assim, ele já mostrou que ele é sincero. Ele não vai enganar ninguém. Não tá lá para enganar, não tá lá para agradar a dirigente. E isso o torcedor entendeu. Isso não só entenderia o torcedor do Corinthians, entenderia qualquer torcedor. Se tivesse um técnico que fosse muito sincero, dissesse, o time que eu tenho aqui, porque a gente sabe que são 20 equipes na Série A, por exemplo. As 20, o treinador, basicamente, junto com a diretoria, diz, olha, o time que a gente tem é para subir, ou é para ser campeão. E não é, meu amigo. Muitas vezes não é. Então, assim, ele foi muito sincero. E a torcida está tendo paciência por isso. Outra coisa, ele entendeu o que é a torcida. Então, só ele entendeu o que é a torcida. Cara, na primeira pré-eleição dele, ele já disse, aqui é Corinthians. Aqui é raça, aqui é amor. Aqui... Então, só isso daí já ganha o cara, entendeu? Ganha a torcida. Então, ele vai continuar, né, nesse ritmo aí, mas... não pode perder Libertadores, não. Se perder, aí a batata começa a esquentar. Perder Copa do Brasil, a batata esquenta. Mas, assim, até então, a torcida tá tendo paciência porque tá entendendo que ele tá sendo muito sincero. Mas se fosse sincero, que ele também não tem que dizer que é muito difícil o Corinthians ser campeão da Libertadores. Mas ele tá indo com garra, entendeu? Ele tá indo com vontade. Então, mas ele é muito inteligente também. Até nessa questão, por exemplo, o Luan, ele afastou o Luan não tá relacionado a mais de 20 partidas, né? Sim. Então, assim, demonstra que ele entendeu, porque o Luan realmente não tinha cara do Corinthians, nunca jogou. O Luan não tem mais cara de time nenhum, não tem mais vontade. E ele afastou, ele teve coragem, o foi Grêmio inteligente. Tava atrás dele, né?
Hã? O Grêmio tinha buscado O informações Sport, aí, né? cara, o Sport foi atrás. Acho que é importante ele seguiu. buscar outro ambiente, né? Acho que já deu, apesar dele ser Mas ele corintiano. não quer mais Vai jogar, depender não. do interesse dele também. Daí Ele também não tem que quer. ver, tem Ele que não ver quer muito mais sobre a jogar, questão dos não. bastidores dele também, né? Saber se ele tá com a cabeça boa, como Ah, aconteceu não. com o Michael. E ele Eu não acho quer que mais jogar. tem que levar em consideração tudo isso. Falando em Michael, ele deu uma declaração aí outro dia, disse que não tá se adaptando lá no futebol árabe. Mas tá ganhando. Que deixou aí em aberto a possibilidade, aí disse que falou com o Marcos Braz, disse que se o Marcos Braz vier atrás, ele pode pensar na possibilidade aí de retornar ao Flamengo. Mas nós temos aí, Sam, agora nós temos o Everton Cebolinha, que chega para substituir o Bruno Henrique, né? Infelizmente, teve aquela lesão que afastou o Bruno Henrique aí dos gramados, que teoricamente, até o momento, parece que o elenco ainda não sentiu essa ausência do Bruno Henrique, né? Nós temos o Santos, que agora é titular, de fato. A forma como o Dorival utilizou para colocar o Diego na reserva foi o cara mais inteligente que eu já vi no futebol. Porque ele não entrou em atrito com o Diego, né? O Diego Alves. Ele simplesmente viu ali, o goleiro falhou, tirei. E deu oportunidade para outro que, apesar de ter falhado, mas jogou bem, né? E o próprio Diego, é óbvio que ele sabe que está em reta final de contrato com o Flamengo que não vai ser renovado. Bom, tivemos o Flamengo do Paulo Souza, que passou 6 meses no comando técnico do time do Flamengo e o negócio não andou, né? Nitidamente não andou. E um Dorival que pegou aí três sapatadas, mas a gente percebe que o time evoluiu. E aí eu nem tô falando da ideia de colocar Pedro e Gabigol para jogar junto. Eu acho que pela necessidade do Flamengo, ele fez o que era necessário. Mas estruturalmente, ele já mudou o esquema tático, joga com 3 volantes, e a gente já percebe um outro Flamengo em campo. Esse Flamengo do Dorival, que ele está construindo, não vou nem colocar o Vidal, o Wendel, que provavelmente vai reforçar o Flamengo na temporada, não vou colocar nem o Cebolinha. Mas esse Flamengo é para meter medo no Corinthians, esse Flamengo do Dorival? Acho que se o Corinthians quiser ter uma oportunidade de chegar numa semifinal, numa final, não pode ter medo de time nenhum. Principalmente porque a cara do Corinthians é jogar com garra, determinação, né? O canto da torcida. Então não pode ter. Não pode ter medo de enfrentar o Flamengo, não. Acho que até pelo contrário. Acho que o Corinthians tem que ter na mente que é o início de trabalho do Dorival. Esse jogo contra o Tolima aí, ele é um pouco enganador, esse placar de 7-1. Tu acha que o Flamengo não jogou que... Não, jogou muito bem, mas o Tolima foi... Não, foi parecia time de pelada. Fraquíssimo, muito Mas ruim. até alguns jogos atrás, o Tolima era o time que tava metendo medo em todo mundo. No primeiro jogo também. No primeiro jogo ameaçou mesmo o Flamengo. O Tolima venceu os 2 mineiros em Minas Gerais. Sim. O Atlético Mineiro e o América. Ele teve a mesma pontuação do primeiro. Sim. Então, mas essa partida aí de 7-1, ela foi, assim, acho que aquela partida atípica. É que nem como colocar o Brasil contra a Alemanha, aquele 7-1, né? Não vem me dizer. Não vem me dizer que tu acha que aquele 7-1 não era esperado. Não, mas foi uma coisa atípica, que não vai acontecer vamos lá, era esperada a derrota, mas não era esperado o placar elástico, né? Então, assim, acho que o Flamengo não é pra meter medo no Corinthians de, vai perder de 7-1. Não, tem que futebol é jogado. Tem que saber o Corinthians das suas dificuldades, o Flamengo das suas qualidades. Eu quero ver como é que o Flamengo vai ser montado aí com esses reforços. Talvez o Arão saia também, né? O Arão vai pro futebol turco, né? Vai reforçar o time do Jorge Jesus. Outro ponto que eu queria falar antes. Eu queria ver muito o Jorge Jesus em outro time brasileiro. Seria bom. Seria muito interessante. Porque outro ano atípico ali, aquele 2019 com o Flamengo, foi muito bom, era bom de assistir, a torcida do Flamengo aí. Mas foi O enganador pessoal voltou a torcer, mas é enganador, tanto é que tá a prova aí agora. Enganador. Tá aí, de 2020, 2021. Polêmico. Não repetiu os resultados. O Flamengo de 2019 é um time enganador. Enganador. Eu acho que até o flamenguista sabe disso. Sabe não. O flamenguista não sabe Nunca vou saber disso. Isso não bate na porta da minha casa. Mas assim, né? Eu acho que, só pegando essa... Eu nem acho que seja... Por exemplo, eu disse agora há pouco, né? O Vitor Pereira, pra mim, teria condições totais de fazer a mesma coisa que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Porque você percebe... Você olha para o técnico, você vê. E aqui, né, pode ser que eu esteja fazendo lobby para ver o Vitor Pereira no Flamengo e tal. Mas é porque você vê que o cara estuda. Sim. Né? O Dorival,
a minha opinião do Dorival, ele é um cara estudioso. Eu só não acho que ele está acima do elenco do Flamengo, o que gera problema, porque se você não tiver um técnico que consiga segurar um Gabigol, um Arrascaeta, um Pedro no elenco, os caras criam problema. O caso do Diego Alves com o Paulo Souza, né? O Diego Alves teve problema com o Dorival. E teve problema com o Naquela Dorival. O Gabigol teve problema com o Dorival. E outra coisa, naquela oportunidade, o Dorival foi demitido muito mais pelo problema que ele teve com o Diego Alves do que por qualquer outra coisa. O Paulo Souza foi demitido muito mais pelo o extracampo. Ah, pode considerar os resultados? Pode. Mas foi muito mais o clima nos bastidores do Flamengo, né, pela forma como aconteceu com o Diego Alves, do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que o Dorival, ele é um bom técnico. Ele é um técnico para estar num time da segunda prateleira, um Fluminense, um Botafogo, com todo respeito a esses times. Mas não é um técnico para o tamanho do Flamengo. Porém, nesse momento está funcionando. E acho que vai funcionar. Não sei se vai terminar em título, mas eu acho que vai funcionar. Porque de todos os técnicos brasileiros, eu vejo o Dorival como um daqueles caras que estuda. Eu vejo dessa maneira. Pode ser que eu esteja errado, né? Não é pela foto dele ter lido o livro do Pep Guardiola, não. Mas você percebe que há uma ideia de jogo como ele fez com o Ceará e como ele vem fazendo agora com o Flamengo. Bom, estudar acaba até sendo muito relativo, porque, veja só, o cara ele também diz que estuda, mas o cara ele é retranqueiro pra caramba. O Dorival tem uma característica que eu gosto nele. E não é de hoje, é desde o Santos, é desde o Atlético Mineiro. Até ele já treinou o Vasco na Série B. Ele é um treinador ofensivo. Certo que a equipe dele, em algum momento, deixa a desejar em um ou outro aspecto. Mas ele é um cara que ele busca gol. E isso para mim é interessante. E aí você pode comparar, por exemplo, o material... Vamos fazer o inverso, vamos fazer aqui um teste aqui de inverter as coisas. Se o Dorival tivesse à frente do Corinthians, ele faria o que o Vitor Pereira faz hoje? Talvez não conseguisse extrair, apesar de que o Dorival sabe trabalhar muito bem com uma categoria de base, com a juventude. Ele sabe trabalhar muito bem isso. Mas talvez não fizesse a mesma coisa. Até porque o Corinthians tem uma outra característica. O corintiano, nos últimos anos, não vem com característica de time ofensivo. É time sempre reativo. E o Vitor faria o que o Dorival está fazendo? Talvez faria até melhor, concordo. Mas, assim, a gente também tem que analisar como é que essas duas equipes elas estão se desenvolvendo, né? Porque, veja, o Flamengo está chegando agora 3 jogadores, pode ser que chegue até um quarto, né? Mas como é que ele vai se desenvolver na chegada desses jogadores? Por exemplo, o que eu quero dizer? O Jorge Jesus, quando chegaram vários jogadores da Europa. Os jogadores já estavam Luiz, quentes, Pablo né? Mari, chegaram com a ideia de Europa, Chegaram com a ideia de Europa. E agora vem uma turma boa da Europa também. Será que eles... Qual a cabeça deles? Como é que eles vão entrar nesse time? Porque a gente já está falando, por exemplo, que o Vidal vai entrar no time. Legal, deve ser isso mesmo. A gente já está falando aí que o Cebolinha deve tirar a vaga de alguém. Mas será que vai? Então, tem vários aspectos que até chegar no confronto, meu amigo, vai deixar muita pulga atrás da orelha. E a gente fica sempre fazendo aqui essas especulações. Agora, dentro da especulação, eu acho que o Corinthians não vai ter medo do Flamengo e nem vice-versa. O último confronto que nós tivemos entre Flamengo e Corinthians, o que ficou muito característico dos últimos confrontos foi a covardia do Corinthians. Sim. Né? Assim como, por exemplo, amanhã a gente vai ter o segundo jogo do Flamengo contra o Atlético, já a gente vai falar de Copa do Brasil para encerrar. O que chamou muita atenção naquele jogo, o primeiro jogo entre Atlético e Flamengo, foi a covardia do Atlético. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Então, fez os gols e e recuou por completo, né? Todo mundo ali debaixo da trave, ajudando o Everson. Mas esse espírito, então, na opinião de vocês acham que, de fato, foi exorcizado pelo Vitor Pereira no time do Corinthians? Vocês acham que vai ser um time... Não vou nem levar em consideração a partida de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar de Copas, né? Vocês acham que o Corinthians vai, de fato, fazer frente ao Flamengo, então? Se ele tiver William, se ele tiver Maicon, que eu acho bem difícil, se ele tiver o Fagner, alguns jogadores mais experientes
e o Yuri Alberto que tá chegando, eu acho que pode fazer alguma frente. Se ele tiver. Agora, se ele for com esse time baleado... Eu acho que Essa característica é ótima. O time baleado é ótimo. eu acho que o Corinthians não é nem de fazer frente, de jogar de igual para igual, mas de saber jogar, né? Ser inteligente, Porque uma né, coisa no você ser famoso futebol reativo, é que você fica atrás vai sair no contra-ataque, né? E outra coisa é você ser covarde. É você recuar o time todo e não ter nenhuma saída, nenhuma ideia de jogo, né? Ah, a gente vai ficar aqui trancado, quando pegar a bola a gente vai fazer isso. Isso aí não é ser covarde, isso aí é um sistema de jogo que muitos times já usaram, até o próprio Abel Ferreira usou no Palmeiras, campeão. Então, se o Vitor Pereira souber utilizar o que ele tem, tiver mais também peças para fazer o sistema de jogo, aí se torna um jogo equilibrado. Mais ou menos Dentro isso. dessas Não é dentro das características, né? características. Dentro Não dessas é bater de características. frente, jogar de igual para igual, mas é de deixar o duelo equilibrado da maneira que cada um sabe jogar. Mas nem esse... É raro, assim. Eu confesso não me recordar, assim, de jogos entre Corinthians e Flamengo que seja um jogo bem vistoso. Não considero um jogo vistoso. Eu Aquele sempre de 2010, que nós tínhamos o Adriano Imperador de um lado com o Wagner Love e o Ronaldo Fenômeno do outro, que o Flamengo Não, acabou eliminando o Corinthians. Mas aí o Flamengo dominou o Corinthians. Não foi um jogo de duas equipes, um jogo vistoso de duas equipes. Foi um jogo vistoso de uma equipe que conseguiu ali ter um desempenho legal, mas de um confronto entre as duas e as duas levantar o sarrafo da qualidade do futebol não foi. Então, eu acho que nisso não. Talvez se destaque. O Flamengo e é por característica, o Flamengo é sim um time mais técnico. É isso. Tanto é que o torcedor o torcedor do Flamengo não quer só raça, não. Raça é uma coisa, um aspecto segundo. Ele Hoje quer é segundo, né? Hoje é segundo, porque é mais técnico, né? Ele quer técnica. O Corinthians, primeiro é técnica. Então, assim, provavelmente você vai ver um Flamengo, se a gente tá sempre espelhando nos jogadores que devem chegar ou que já chegaram. Se esses jogadores do Flamengo que chegaram, esses vão fazer um futebol muito mais bonito, muito mais vistoso. É essa a nossa ideia. O Corinthians vai ser um futebol mais de pegada, de ocupação de espaço, de não deixar o Flamengo tanto jogar, de conseguir um espacinho ali, fazer uma jogada, alguma coisa do tipo. Então, assim, deve ser esse cenário. A gente especulando aqui, vendo o que cada um tem. Ou a gente pode ter um confronto muito ruim, mas, assim, eu realmente não consigo lembrar de um jogo em que eu vi Flamengo e Corinthians, os dois fazendo um jogo legal, entendeu? Das duas equipes. Eu acho que no primeiro jogo, a gente ainda não sabe, mas deve ser a primeira na Arena do Corinthians, Itaquera, né? Porque somou menos pontos. Claro, por ser mandante em casa, o Corinthians tem que tomar o domínio do jogo, mas não deve ser Para o vistoso. Flamengo, lá dentro do Aliança não quer dizer nada, né? Lá do lado da Arena do Corinthians, né? Realmente não quer dizer nada, mas tem um peso. Tem um peso. E no Maracanã, pela questão da torcida do Flamengo, o Flamengo tem que dominar. Querendo ou não, tem que dominar. Então, tá muito aberto. Eu acho que tá um confronto aberto com um pouquinho ali de vantagem pro Flamengo, mas tá aberto ainda. E aí, Sam? Eu acho que o Corinthians pode até tentar segurar o Flamengo, mas o Flamengo passa. Eu acho que o Corinthians não vai jogar com medo, não. Vai jogar De igual para igual dentro das suas características. dentro das suas características, mas no final das contas eu acho que o Flamengo passa. Acho que vai valer a superioridade técnica. Eu não quero falar porque, como torcedor do Flamengo, pode parecer que eu tô puxando a sardinha, mas eu acho, e pode ser que, é óbvio que, né, uma projeção aqui, de um jogo que vai acontecer, de jogos que vão acontecer somente em agosto e pro restante do ano. Mas eu tenho a sensação, ou talvez a expectativa, de que Flamengo e Palmeiras podem reeditar a final da Libertadores. Eu tenho essa sensação de longe, né? Eu não acho que os times pequenos, ó, o Estudiantes, o Vélez, né, tem força para o Vélez, tem força para segurar um Palmeiras, um Flamengo, não acho, né? E nem acho que Atlético Mineiro e Corinthians também possuem a mesma força para segurar esse Flamengo, o Flamengo e Palmeiras. Enfim, é uma projeção que nós temos aí para esse ano. A gente avaliou
como você pôde perceber aí, o que aconteceu até agora na Libertadores, como nós tivemos aí essas classificações dos times brasileiros, cada um com a sua história peculiar, Corinthians ganhando lá dentro, né, ganhando, digo, nas penalidades, Flamengo Fla Alemanha, eliminando o Tolima com um placar elástico aí de 7-1, e talvez esse 7-1, né, o Samir falou bem sobre ter sido mentiroso, né? Não é que seja mentiroso, porque senão o pessoal depois vai estar aí, né? Mas que não dá pra Ainda é muito cedo. levar tão em consideração o placar e dizer que o Flamengo vai sair atropelado. Pronto, mas vamos eu- substituir. olha, mas Não é eu quero- mentiroso, é ilusório. É. Mas eu, né, quando o Flamengo ganhou de 7-1, porque eu fui dormir, eu não assisti o final do jogo, não porque eu já sabia que já tava 3-0, eu fui dormir pelo horário que eu acordo pra trabalhar no dia seguinte, né? E quando eu acordei, eu me surpreendi com 7-1. Não que o Flamengo não tivesse capacidade, eu pensei que os jogadores iriam tirar o pé, né? Essa foi a ideia. Mas, naquele momento em que eu estava, né, pensando e tal, me veio à memória 6-1 em cima do Goiás, no Maracanã, com o Jorge Jesus. Que eu acho que essa foi a virada de chave, porque o Jorge Jesus, uma parte nos jogos anteriores, tinha sido questionado pela torcida, né, por ele ter mudado o esquema de jogo e tal, enfim. E aí me veio essa memória, né? Não sei se o torcedor do Flamengo pode, de fato, fazer esse comparativo aí, ganhou de 7-1, 6-1. Tá que vendo, lembrar, tá né, vendo como é ilusório, né? Agora, Viúva de Jorge Jesus. eu não escondo isso, não. Eu gosto do futebol, gosto do futebol ofensivo. Eu vejo partidas, eu gosto de repetir partidas onde o Fluminense, por exemplo, agora. Eu tô achando um barato assistir as bom de partidas assistir. do Fernando Diniz. Né? Legal, Pode falar o que mesmo. for, mas eu acho que aquilo. Não sendo seu time, tá bom, né? Eu acho aquela ideia de jogo do Fernando Diniz, independente Legal, de se rebaixou, se não rebaixou o time, eu acho a coisa mais inteligente do futebol brasileiro no momento. Fazendo o Ganso jogar bem. de Fazendo o novo. Ganso jogar bem. O Fred da declaração disse assim: o futebol mais bonito do Brasil naquela partida contra o Corinthians é o do Fluminense. E ele tá verdade, certo. e é verdade. Independente de qualquer coisa, é o futebol mais bonito do Brasil hoje é o do Fluminense. Né? Infelizmente nós não temos o Fluminense na Libertadores para poder abrir aqui o debate. Bom, pra gente finalizar, nós teremos nos próximos 2 dias aí Copa do Brasil. O Corinthians goleou o time do Santos 4-0, acho que O Santos sem treinador agora. E o Santos sem O Santos, treinador. um fiasco também, né? O que vocês acham aí? Corinthians pro jogo de volta na Vila Belmiro. Vocês acham que o Santos vai tirar essa diferença? Não. Tira não. Então o Corinthians está na próxima fase. Nem que perca por 2-0, mas tá. Passa. Tivemos São Paulo e Palmeiras no primeiro jogo. São Paulo venceu por 1-0. E nós teremos aí na quinta-feira o Palmeiras joga dentro de casa contra o time do São Paulo. O que se esperar desse duelo? O Palmeiras vai focar na Libertadores e no Brasileirão e vai ser eliminado nessa partida aí. Será? Eu acho que não. Eu tenho minhas São qual é o teu dúvidas. time? São Paulo. Pronto, tá respondido. Tá respondido. Não, mas a ideia dele é interessante. Não, mas sabe o que é? O Rogério Ceni, ele tem feito tá bons magoado, jogos. ele Tem tá feito magoado. bons jogos contra o Abel Ferreira. Tem. Apesar de ter Exceto- perdido aquele de 4-0, mas também teve aquela virada no Morumbi, né? Sim, sim. Mas você vê que é um jogo que o São Paulo é inferior ao Palmeiras. O elenco, enfim. E consegue jogar de igual para igual. Tenta sair pro jogo, tenta dominar o Palmeiras. O Palmeiras tem dificuldade nesses jogos. Sempre o Abel tentando mudar. Ele sempre muda no meio do jogo, né? Então, assim, na verdade, eu acho que o Palmeiras passa, né? Mas eu acho que Não o São Paulo... não foi ele- intimidado pela gente, Não, não. ele lembrou das derrotas. Eu acho que não. Vamos mudar aqui. Muda logo, vai passar. Mas assim, falando assim, né, eu acho que essa é a grande chance do São Paulo, de chegar do próprio Rogério Ceni, né, por Não, ele... essa é a grande chance de São Paulo tentar o primeiro título de Copa do Brasil, né? E acho que é, tipo assim, na temporada, eu acho que essa é a grande chance do São Paulo. Né? Tem a Sul-Americana também, mas eu acho que o Rogério Ceni tá conseguindo extrair um pouco de cada jogador do São Paulo e tá conseguindo chegar, enfim, a um modelo de jogo, ali, um esquema que o São Paulo jogue bem, né? E aí Mas nós... tem um bom jogo aí. Eu particularmente não tenho uma boa memória do Rogério Ceni, apesar de ter vencido aquele título de 2020 com a camisa do Flamengo. Mas ele fazia o Flamengo jogar bem. Pedro, por favor. Fazia sim, fazia. Enfim. Vocês são Ele muito faz São Paulo injustos. jogar bem, Sam?
Ah, faz, Eu acho que faz, sim. faz. Tem Sim. uns jogos Esse teu legais. Porque, silêncio antes não, aí, mas então, sim, né? faz. É porque o São Paulo não tem um elenco muito com ideia de jogo concreta ali, né? Tem alguns bons jogadores, Caleri acho que é um dos melhores centroavantes que joga atualmente no Brasil, mas tem muitos jogadores machucados também, né? Então com o que ele tem, ele tá fazendo o São Paulo jogar bem, tá conseguindo fazer um rodízio, lançando alguns garotos da base. Tem que dar tempo para ele. Tem que dar tempo, mais contratações no futuro, mas eu acho que ainda tá bem abaixo do Palmeiras, Atlético, Flamengo. Assim, né? Pra mim, a única partida que eu vi do Paulo Souza no comando técnico do Flamengo, que foi ótima, foi contra o São Paulo. Pra mim foi a única. Eu não consigo ver outra partida boa. Nós tivemos o Bahia e Atlético Paranaense. Bahia foi derrotado dentro de casa, na Arena Fonte Nova. E nós teremos agora o jogo de volta, Atlético Paranaense e Bahia. Vocês Acho acham que o da Bahia, Atlético. apesar da campanha que tá na Série B, né? Teve mudança de técnico recentemente. Mas vocês acham que o Bahia tem força pra conseguir aí passar do Atlético? Não pelo rei das Copas, né, Filipão? Acho que o Filipão sabe, ele entende. Ele entende Eu acho que bem o esse Atlético não negócio. parece nem com força máxima nesse jogo aí. É, Você acha que pode ser com um razoavelmente time misto? Acho que dá sim. pra ir. Pablo vai deitar nesse. Nós tivemos aí o Atlético... Pablo foi o pior negócio pro São Paulo, rapaz. São Paulo compra caro e ainda vende barato. Tu acha que foi o pior Vende não, negócio? Eu acho que claro teve que foi, outros, não? velho. Não, teve o Daniel Alves, acho que é o pior de longe. Não, o Daniel Alves sim, mas, Mas o Pablo, o também, Pablo pelo foi a amor de contratação Deus. mais cara que o São Paulo fez. E depois deu, de graça. O Atlético Goianiense vai jogar contra o Goiás. O primeiro jogo foi no Antônio Ascioli, o estádio do Atlético Goianiense. E o jogo saiu 0-0. Goiás pode sonhar com essa classificação para a próxima fase? O que vocês acham? Eu apostaria no Atlético Goianiense. É, É um confronto muito equilibrado, mas o Atlético Goianiense é um time bem montado, né? É o Wagner Mancini o técnico. né? não, é o... Wagner Mancini tá no É América. o Jorginho. É o Jorginho, É o porque eles Jorginho. são parecidos. Mas o Atlético Goianiense é aquele time que tem aquele jogador ali específico que joga bem lá, né? Aquele Jorginho, que foi até pro Atlético Paranaense, voltou agora. Então, vendo assim os elencos e como joga o Atlético Goianiense até passou na Sul-Americana também, tá classificado, eu acho que pode passar do Goiás. Mas é muito equilibrado. Eu acho também, pode ser que dê Atlético Goianiense, mas é muito equilibrado. É confronto muito equilibrado. E nós tivemos aí o confronto cearense, né, envolvendo Fortaleza e Ceará. O Fortaleza venceu por 2-0 o primeiro jogo. E aí, vocês acham que o Ceará pode eliminar o time do Fortaleza pela campanha ruim, pela eliminação na Libertadores? O que é que vocês acham aí de Ceará e Fortaleza? Lembrando que é campo neutro, né? Porque os dois vão jogar... Os dois jogos vão acontecer no mesmo local, né? O Vojvoda tá com a corda no pescoço, literalmente, assim. Não porque saiu da Libertadores, mas pelo desempenho no brasileiro, né? E ele já perdeu esse ano pro Ceará e ficou uma questão bem complicada, assim. Foi muito criticado. Não que a torcida pediu a demissão dele, mas foi bem criticado. Agora, eu acredito que o Fortaleza comece... contra o Ceará, a sua retomada aí dentro do brasileiro, na Copa do Brasil, pelo menos para passar, até porque eu gosto muito de Fortaleza, eu acho da Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza passa, mas nessa próxima partida pode ser que o Ceará vença ou tenha um empate, mas no final acho que o Fortaleza passa. Talvez os dois melhores times do futebol brasileiro no momento, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense, a gente já falou aqui, né? Venceu por 2-1 o primeiro jogo no Maracanã. E agora nós teremos o jogo da volta no Mineirão. E aí, o que vocês acham? Acho que o Cruzeiro, que pra mim também, né, tá jogando muito bem na Série B, pra mim é também um futebol muito vistoso. Não chega a ser do mesmo nivelamento que o time do Fluminense, porque eles estão em divisões diferentes. Mas vocês acham que o Cruzeiro pode eliminar o Fluminense? Eu acredito que sim, O Cruzeiro também é um rei de Copa, né? Copa do Brasil. Tem Pode outro ser, histórico, né? Tem outro histórico. E o Cruzeiro ano passado foi eliminado tão cedo, então tudo agora está contribuindo para o Cruzeiro ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de espírito esse ano.
tem o Ronaldo aí também. Então, assim, eu não duvido nada do Cruzeiro mesmo na Série B passar e chegar a uma semifinal, uma final, não duvido. Até porque o Fluminense ainda tá sendo mais ou menos construído pelo Fernando Diniz. Às vezes tem. O Fernando Diniz ele ganha jogos de 5-0 e perde também às vezes de 5, né? Então, jogando no Mineirão, acho que o Cruzeiro pode surpreender. O América venceu por 3-0 o Botafogo. Vocês acham que o Botafogo vai conseguir reverter esse placar negativo? Essa partida eu assisti, eu fiquei surpreso com o América contra o Botafogo. Jogou muito bem. O Botafogo também é outro que tá tentando se reconstruir. Pode ser que vença essa partida da volta, mas eu acho que o América classifica. É isso, eu acho que vence, mas não leva dessa vez. Eu acho que o América passa. E para fechar, Flamengo perde por 2-1 para o time do Atlético Mineiro, né, que, enfim, a gente pode considerar de qualquer forma, mas venceu o Flamengo 2-1. E foi numa sequência muito positiva, né, porque conseguiu manter o Turco no comando do time. Só que a torcida do Flamengo está dizendo que vai lotar o Maracanã para o jogo da volta. Vai fazer uma festa muito bonita. Tem esse momento muito bom que o time vai passando com o Dorival. E aí, vocês acham que o Flamengo vai fazer a mesma coisa que fez com o Cruzeiro há tempos atrás? Eu acho que o Flamengo vence e passa. Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Eu não vou desequilibrar essa mesa, eu não vou dar meu voto. Mas todas as duas opiniões eu vou considerar. 7-1 no Tolima, certeza que não vai dar o voto. Depois disso, né? Valeu, eu acho que o Turco vai conseguir controlar. E assim, cara, hoje é o maior confronto, o maior duelo hoje do futebol brasileiro é Atlético Mineiro e Flamengo. É sim. E o Palmeiras? Mas é porque Não. o Atlético Mineiro, principalmente esse ano, não é só questão campo, né? Extra-campo também tem. E sido assim, muito antes forte. era Atlético Mineiro contra o Flamengo. Hoje tá igual. Hoje é Flamengo, sabe? Esse espírito, o flamenguista quer ganhar do Atlético Mineiro e vice-versa. Então, assim, eu acredito piamente que vai ser um confronto bem disputado nesse segundo jogo. Mas eu ainda aposto no Atlético por um sujeito, Hulk. Acho que esse cara, ele consegue... Eu sei que o Gabigol é Gabigol, mas o Hulk, cara, tem E o uma Pedro? força... É o Pedro. E mais um quarto contra o Lima. tem o Flamengo tem um elenco e tanto. No entanto, se o Flamengo tivesse um Hulk, o Flamengo poderia levar uma Libertadores, por exemplo. Porque o Hulk consegue levar um time nas costas, mesmo sabendo que o time né? Literalmente. mesmo sabendo que o time é forte, porque o Atlético é forte, o conjunto Atlético é forte, mas tem um peso diferente, o Hulk. A lesão do Bruno Henrique acabou dando a oportunidade, entre aspas, pro Dorival lançar o Pedro com o Gabigol, né? Então, eu acho que nessa partida pode até ser que o Pedro já saia de titular, precisando do resultado. E eu tô botando fé na fase dele. Acho muito bom jogador. Muito bom. Era pra ser titular do Flamengo. Não sou flamenguista, não. É até mais fácil falar também. Queria ele no São Paulo, né? Não, tá bom, galera. Pode deixar ele lá. Mas eu queria ele no Corinthians. E o torcedor do Palmeiras também queria ele no Palmeiras. Né? Traz só a Arrascaeta. É só isso, né? Só isso. Nada mais. Bom, é isso, né? Eu não vou dar a minha opinião aqui com relação a esse jogo de Nada. Flamengo e Atlético. Não vou falar nenhum, tá? Nenhum desses jogos aí da Copa do Brasil. Eu não acho que o Flamengo vai ganhar, né? Nem acho. Não acho. Mas vai ser um jogo difícil, né? Vai dormir. Olha, lembrando, não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu tava contextualizando a pergunta, eu falei de Flamengo e Cruzeiro. Que o Flamengo eliminou com o gol do Elias, o Cruzeiro dentro do Maracanã lotado. Então já fica aí, né, Uma subentendido qual vai ser a minha opinião. Né? Eu acho que é isso, né? A gente fez esse especial aí da Libertadores, falou um pouquinho aí de Copa do Brasil, né? Galera que gosta de apostar como o Dió, aproveita, dá uma avaliada aí nas nossas opiniões, que pode ajudar muito você que gosta de fazer aposta aí para esses jogos que vão acontecer na Copa do Brasil e também na Libertadores. É o momento, né? É o momento. É óbvio que pode chegar lá em agosto, o Flamengo tá muito mal, o Atlético tá muito mal das pernas e a disparidade dessas equipes acabar aumentando. Mas neste momento e pela situação da Copa Libertadores que nós tivemos aí nesses últimos dias, essa é a avaliação desta mesa, deste vestiário que você acompanhou no dia de hoje.
agora agradecer vocês, né, Pedro? Obrigado mais uma vez aí. Carteirinha assinada aqui no vestiário, Falta né? o contrato agora, falta só as luvas. Valeu, Denis, mais uma Esse vez. jogador é Até a caro. Até a próxima. Samuel estreando, obrigado pela primeira vez e que você saiba, né? Essa casa também é sua. Eu que agradeço pelo convite, sempre precisando também, pode chamar. A gente ainda vai fazer muito futebol piauiense, viu? Isso aí. Só dando aqui uma pausa nas confusões que nós tivemos nos últimos dias que resolver, né? E você já sabe, né? Se você voltar um pouquinho aí, nós tivemos confusão no River. Enfim, né? O Bardo também nós tivemos confusão. Então, hoje vamos fazer um podcast mais light, mais leve. E aí depois a gente volta com as confusões, porque eu ainda vou falar de Flamengo do Piauí. Viu? Nos próximos dias aí você vai acompanhar um podcast sobre o Flamengo do Piauí, a confusão que está ocorrendo no Flamengo do Piauí, advogado entrando com ação. A gente vai trazer a turma aqui para falar sobre esses problemas que estão ocorrendo também no Flamengo do Piauí. Bom, aí eu vou pedir pro Sam me ajudar, porque ele é blogueiro, né? Digital influencer. Não sei se mexe com o YouTube, né? Mas Acho também. me ajude aí, Samuel. Nós temos que... Aproveite aí para curtir o canal. Dá curtida, se inscreve no canal, compartilha e comenta também a opinião aí, né? O que vai achar desses confrontos da Libertadores. Ponto, aí. O Samuel já deu o recado. E aproveite para comentar dizendo aí quem você gostaria de ver aqui no nosso vestiário. Até o nosso próximo encontro e talvez até com os resultados aí da Copa do Brasil. Um abraço e até o nosso próximo podcast, nosso próximo vestiário.